Olá, meus queridos irmãos, graça e paz, eu sou o pregador João Antônio e hoje eu quero meditar na palavra de Deus com você em um texto que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versos 24 e 25. Eu quero ler com você a palavra de Deus. Vamos meditar neste dia aquilo que o Senhor tem para falar no nosso coração. Leia comigo. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amém? Durante essa semana nós temos falado sobre como o povo de Deus deve se portar em meio à sociedade de hoje. Sabemos que o nosso tempo é um dos tempos mais difíceis para a história da igreja, não no quesito de perseguição, mas no sentido em que o pecado tem se multiplicado e muitos servos do Senhor têm se deixado levar pelos seus desejos e vontades para seguir aquilo que apraz o seu coração, e dessa forma têm se afastado cada vez mais do Senhor e ido longe dos caminhos de Deus. Diante desse tempo, nós meditamos duas mensagens de como devemos nos portar e fazer a diferença em meio a esse tempo. E o apóstolo Pedro, sabiamente escrevendo à igreja, ele fala assim: Jesus, foi ele mesmo que levou sobre o madeiro, sobre a cruz do Calvário, os seus pecados. Ele morreu por vocês. Pedro fala à igreja que Jesus, através do seu sacrifício na cruz, ele morreu para que nós, aqueles que aceitaram o seu chamado, pudéssemos receber o perdão dos pecados, pudéssemos receber a salvação por Cristo Jesus. E então ele disse, olha só, ele sofreu tudo isso a fim de que vocês morressem para os pecados e vivessem para a justiça. Hoje temos vivido um tempo muito complicado, meus irmãos. Um tempo em que as pessoas estão vivendo somente para satisfazer os seus desejos e vontades. Quantas pessoas, por satisfazer um desejo, cometeram atos deploráveis e atos precipitados que acabaram, no final, em uma consequência drástica para as suas vidas. Muitos acabam se deixando levar por apenas um desejozinho, uma vontade, e acabam se afastando completamente de Deus, a ponto que o pecado domina tanto seu coração que já não conseguem voltar. Então Pedro disse: Ele levou sobre si os seus pecados para que vocês morressem para eles e vivessem para a justiça. O dever da igreja hoje é morrer para os seus desejos e vontades, morrer para os pecados que dominavam o seu coração, porque a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade os libertará. Se conhecemos a verdade da palavra de Deus, que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, sofreu tudo aquilo que passou para que nós pudéssemos viver para a justiça e fazer morrer a nossa vontade carnal, porque muitas vezes eu e você, mesmo sabendo dessa verdade, ainda agimos precipitadamente, dando lugar ao pecado no nosso coração. Por vezes o pecado acaba falando mais alto do que o Espírito na nossa vida e acabamos não vivendo para a justiça ou para as práticas de boas obras como o povo de Deus, mas acabamos vivendo como um povo deste mundo que pratica as suas vontades, os seus desejos, o pecado, sem olhar a quem e sem ligar para aquilo que Deus pensa. Nós fomos chamados como igreja a morrer para os nossos desejos e viver para a justiça, viver para fazer a vontade do Senhor, que é esta, que cumpramos a sua palavra, que cumpramos aquilo que Ele nos manda, que obedeçamos aquilo que Ele nos tem orientado através dessa palavra. Nós antes éramos como ovelhas desgarradas, não tínhamos pastor, não tínhamos quem nos guiasse, mas agora, pelo sacrifício de Jesus, podemos viver de forma que agrada ao seu coração, seguindo os seus passos e assim satisfazendo o coração do nosso Deus com nossa conduta, com o nosso viver, porque agora temos um pastor e bispo de nossas almas, temos alguém que cuida de nós, temos alguém que diz o caminho que devemos seguir. Por isso, como igreja hoje, o que o apóstolo Pedro nos mostra aqui é que precisamos viver para a justiça, fazer morrer os nossos desejos e vontades, fazer morrer o pecado do nosso coração, praticar a verdade, porque nós éramos como ovelhas desgarradas, não
tínhamos sequer noção de qual caminho deveríamos seguir, até que Cristo na cruz mostrou que Ele é o caminho, a verdade e a vida que conduz ao Pai e conduz à eternidade. Por isso, como igreja, em meio a um tempo em que o mundo tem se apoderado muitas vezes das pessoas e onde o pecado tem dominado corações e se multiplicado grandemente, nós, como igreja santa e irrepreensível, como povo exclusivo e propriedade do Senhor, precisamos morrer, fazer morrer a nossa vontade, nosso velho homem, a nossa vontade carnal. Precisamos viver para a justiça, praticando a palavra de Deus, obedecendo aquilo que Deus nos manda. Porque antes nós estávamos desgarrados, mas agora temos um Senhor que cuida de nós e nos mostra o caminho que devemos seguir. E se assim nós agimos e procedermos, ao final de tudo, ouviremos o vinde benditos de meu Pai, herdai o reino preparado para vós, desde a fundação do mundo. Amém? Que essa possa ser a frase que você ouvirá naquele grande dia em que Cristo irá dar morada ao céu aos seus que aceitaram o seu chamado, mas condenação eterna para aqueles que rejeitaram a sua voz e resolveram viver segundo seus desejos e segundo a vontade da carne. Que possamos ser o povo que ouvirá o vinde benditos de meu Pai. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela sua palavra ministrada, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Cremos, ó Deus, que não somos merecedores de nada, mas o Senhor, com graça e misericórdia, nos concede a oportunidade de sermos chamados filhos do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nos ajude, ó Pai, a cada dia mais a praticarmos o que aqui está escrito. Aquilo que nós estudamos, ó Deus, que o estudo que aqui fizemos desses versículos que são pequenos, mas que mostra que fomos curados e lavados pelo sangue do Senhor, para que pudéssemos viver de forma irrepreensível e santa perante todos os homens, a fim de que eles se convertam dos seus maus caminhos e glorifiquem o Teu nome. Nos ajude, ó Deus, a nos portarmos como povo do Senhor em meio a esse tempo, de forma que possamos morrer para os nossos pecados e fazer viver e vivermos na justiça. Vivemos segundo a prática da sua palavra, fazendo a sua vontade. Nós te agradecemos por tudo e pedimos isso sem merecimento algum, mas no nome de Jesus que te oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, um forte abraço, até o próximo vídeo do canal.